Bom dia, meus amores. Sejam bem-vindas a mais esse domingo, uma live. Hoje nós vamos falar sobre o corpo físico. Corpo físico que é o nosso corpo de experienciação, o corpo que a gente experimenta a vida aqui. A ideia é que nós somos seres físicos, somos seres espirituais experimentando a vida na matéria. E o nosso corpo físico, ele é o veículo que possibilita essa manifestação dessa vida aqui. Seja bem-vinda, Paula. Tudo bom, meu amor? Senti sua falta ontem. Tudo bem? Mandar aqui para algumas pessoas. Hoje a gente vai falar sobre a importância de a gente entender esse corpo, da gente acompanhar esse corpo. Deixa eu mandar aqui para algumas pessoas, peço para vocês mandarem também. E a gente vai falar aqui sobre o corpo físico. Também vamos falar sobre os outros corpos, porque uma coisa ela tá ligada na outra, então é importante a gente também falar dos outros corpos. Deixa eu só mandar aqui para algumas pessoas, não vou conseguir mandar para todo mundo, peço que vocês mandem aí também, a live tá começando. Manhãzinha de domingo hoje tá aqui, tá friozinho, fazia tempo que não tava um dia mais frio. Pronto, mandei para algumas pessoas aqui. Bom dia, Paula. Então vamos lá, corpo físico. Corpo físico, ele é o corpo que faz a gente experimentar a matéria, como eu estava dizendo aqui para vocês. E ele nos conta o que está acontecendo nos nossos outros corpos. Ele nos conta o que está acontecendo com as nossas emoções, com os nossos pensamentos, com a nossa parte espiritual. Tanto que a gente consegue acessar ou não essa parte espiritual. Seja bem-vindo, Ed. Dentro do nosso complexo aqui existencial, a gente pode pensar que a gente tem um corpo físico, a gente tem um corpo energético, que vai dar a vida para esse corpo físico. Ele é o corpo que vai ligar o corpo físico ao corpo mental e ao corpo emocional, que são nossos outros dois corpos. Esses 4 corpos, eles vão formar um complexo que a gente chama de ego, que é a nossa experiência aqui. Muita gente não vai ter essa linguagem de corpos, mas vai falar de inconsciente, de emoções e de pensamentos. E algumas nomenclaturas vão dar esse termo de corpo emocional e de corpo mental, mental inferior aqui no caso. Que a gente ainda tem um corpo espiritual que eu vou explicar aqui para vocês. Então, o que acontece nesse corpo físico, ele é resultado do que a gente pensa e de como a gente sente. E também dos nossos comportamentos, a forma como a gente age aqui. Quando a gente tem um corpo físico, a gente já carrega no nosso corpo físico, a gente traz no nosso corpo físico alguns padrões, algumas programações no nosso corpo físico que já vêm da nossa genética, da forma como a gente é criado aqui. Existe um planejamento das questões que eu preciso de vivenciar nesse corpo físico, as questões que eu preciso de resolver ou que eu preciso de colocar no mundo, os meus talentos, as minhas habilidades, a minha consciência, tudo aquilo que eu já adquiri de consciência ao longo da minha existência. Tudo isso vem programado na minha existência física. Então, o meu corpo físico, ele vai apresentar diversas questões de acordo com aquilo que eu preciso resolver aqui. E eu posso também, ao longo da minha existência, adquirir alguns pacotinhos a mais. Eu posso ativar genes. Tem um livro que é muito legal, que ele chama Biologia da Crença, do Bruce Lipton. Ele é maravilhoso esse livro, tem um documentário sobre isso. Recomendo todo mundo ler esse livro. Ele vai explicar como o seu padrão de crenças, como a sua forma de pensar, ela vai interferir na realidade que você cria, inclusive no seu corpo físico. Então ele vai falar que tem um movimento que é um movimento de dor, que é um movimento de repressão, que é um movimento de negação, que é o movimento do medo. E todas as vezes que a gente vai para esse movimento do medo, o nosso corpo vai se retrair, o nosso corpo vai ficar todo duro, a gente vai sentir os órgãos internos se retraem, toda a nossa musculatura se retrai. E a gente se prepara ou para fugir ou para recuar. A gente se prepara para atacar ou para recuar, que é o movimento do medo. Isso acontece a partir dos pensamentos.
Tem uma frase, outra frase da Louise Hay que eu queria colocar aqui, que ela é maravilhosa, que chama assim: tudo é um pensamento e todo pensamento pode ser modificado. Essa frase é maravilhosa. Tudo é um pensamento e todo pensamento pode ser modificado. O que diz isso? Tudo é a partir da nossa forma de pensar. O pensamento, ele é a forma. Ele é a forma que cria a nossa realidade. O coração, ele é o magnetismo. Ele dá magnetismo para esse formato do pensamento. E a ação é a força que produz isso no mundo. Então, a gente associa essas 3 ações para a gente criar a nossa realidade. Tudo passa pelo nosso corpo físico. Se você criou uma realidade só na sua mente, a sua mente pode até entender que ela é realidade, mas se ela não passa pelo físico, ela não materializa, ela não é materializada. Então, para você materializar qualquer coisa, você precisa de passar pela ação. Por isso a importância da ação, a importância de você agir para construir aquilo que você quer. Então, voltando lá ao corpo físico, esse movimento de medo que vai retrair e um movimento de amor. O movimento de amor, ele vai abrir o seu coração, ele vai te abrir para a existência, ele vai te abrir para a vida, ele vai te abrir para o próximo passo, ele vai te abrir para a fé, para a confiança, para a segurança, para a construção de uma vida olhando para frente e não olhando para trás temendo alguma coisa. O corpo físico nos conta sobre tudo isso. Só que nós somos muito complexos, nós não somos uma coisa só. Nós temos pensamentos muito alinhados com o amor e nós também temos pensamentos muito alinhados com o medo. A gente tem as 2 coisas coexistindo na nossa materialidade física aqui. Então, tem momentos que eu vou mais para o amor e tem momentos que eu vou mais para o medo. Por isso que eu falo o desafio de estar mais no amor do que no medo. Isso é um desafio diário, porque tem várias questões da nossa realidade que nos levam para o medo, que nos levam para a proteção e para a segurança. O nosso planeta, ele ainda vive numa vibração de medo muito forte. Por isso que muita gente que vai falar sobre ampliação de consciência vai pedir para diminuir a quantidade de televisão, a quantidade de palavras, observar as palavras que você fala, observar a forma como você sente, alimentar, nutrir o seu corpo de informações mais elevadas, para que você possa vibrar de forma mais elevada. O nosso corpo é atrator, ele é magnético, a gente é feito de água. Bom dia, Renata, seja bem-vinda, meu amor, seja bem-vinda. Bom dia, Aline. O nosso corpo é feito de água, tá? E a água, bom dia, Dea. A água, ela vai atrair, ela é magnética, ela está relacionada com o coração, com a emoção. 80% da nossa molécula de DNA é feita de água. Então, tudo isso vai atrair, deixa eu explicar para vocês, mas deixa eu só terminar assim. A molécula de água, esse magnetismo vai atrair mais daquilo que você está sentindo. Então, vamos lá para o corpo físico para vocês entenderem melhor. É o princípio de cocriação da realidade, tá? Vamos lá, a gente tem um pensamento. Quando eu era criança, toda vez que eu falava alguma coisa, que eu me manifestava, vinha com o dever da escola. Vamos lá, comecei a escrever alguma coisa. Aí vinha meu pai ou minha mãe, tô contando uma história fictícia, tá, gente? Aí vem meu pai e minha mãe e fala assim, nossa, tá muito bom, mas tá faltando ainda. Esse ponto tá errado. Aí vai lá, passa a borracha e faz de novo. Aí, de novo no outro dia, isso aqui tá errado. Vai lá, apaga a borracha e faz de novo. De novo no outro dia, isso aqui tá errado. Vai lá, apaga a borracha e faz de novo. Isso são várias interpretações que podem acontecer no nosso subconsciente. Mas esse fato, a criança pode associar que ela faz errado, que ela não faz certo. Então ela pode criar aí um medo de agir no mundo, de agir, de fazer algo novo, porque ela entende que ela vai errar. Então ela cria um medo aí. São inúmeras possibilidades para essas associações, tá, gente? É muito amplo isso. É muito amplo. Tô dando um exemplo bem fictício para vocês entenderem. Então fica marcado aquela crença. É uma crença que ela pode ser de nível 1, pode ser de nível 2 ou pode ser de nível 3. Ela pode ser mais fraca, ela pode estar só aqui no nível da matéria, aqui do que você entendeu.
ela pode estar num campo mais profundo da sua genética e ela pode estar num nível de alma, num nível mais profundo ainda que está num campo existencial. E essa crença é um pensamento associado a uma emoção. Quando você pensa em fazer algo novo, automaticamente você vai sentir no seu coração medo de errar, certo? Esse medo de errar vai fazer com que você paralise o seu corpo, você vai dar uma informação para todo o seu campo que é perigoso fazer aquilo. Aquilo vai te travar. Observa quando você está em situações de risco, que você considera arriscado para você, os ombros travam, o coração aperta, dá vontade de sair correndo. Aí são várias sensações, depende de onde em você é mais frágil. Da angústia, da inquietação, suam as mãos, dá vontade de sair correndo, dá vontade de se trancar em algum lugar. Tudo movimento relacionado a medos, medos que estão associados a padrões de pensamento. Então esse padrão de pensamento, ele vai provocar reações físicas. Por quê? A gente tem um pensamento, é a matriz, tá? Então quando eu penso, se eu for lá fazer algo novo, eu posso errar. Eu tenho medo de errar. Então, quando eu penso, quando eu lembro desse medo de errar, quando tem uma associação com esse medo, com algum gatilho externo, automaticamente o meu coração vai ler aquela frequência. Então, olha só, aquele pensamento eu posso errar, ele vai para a matriz, a gente chama de matriz divina, ele vai para um campo do subconsciente e o coração lê aquela informação. Ele vai associar aquele pensamento com uma sensação de falha, com uma emoção de falha, com a emoção de que eu falhei, eu posso falhar. E aquilo vai gerar um campo vibratório ao seu redor que vai atrair mais daquilo, vai atrair mais situações para que você possa sentir medo na sua existência. É simples assim. Quando você faz algo novo, ok, nesse momento aqui, eu errei, o erro é um aprendizado, você ressignifica aquilo, você ressignifica aquele momento. Eu estava aprendendo, e esse movimento de aprender, ele exige, né, ele tem esse movimento de errar, de ir para trás e de voltar, de cair e levantar, que nenhuma criança quando ela está aprendendo. Quando você ressignifica, quando você passar por uma situação nova, naturalmente o seu pensamento vai vir um pensamento ou pensamentos associados de que eu posso avançar, mesmo que eu erre, eu posso seguir em frente, faz parte do meu processo de aprendizado. O coração vai se abrir, o coração se abre, ele lê aquela informação que está lá no seu subconsciente, ele se abre para receber aquilo. E aí a sua ação, ela passa a ser uma ação de amor, ela passa a ser uma ação de avanço, de ir para frente. Então, você se submete a situações de crescimento na sua existência. Porque você entende que faz parte do crescimento esse movimento de apagar, de pegar a borracha e ir lá e apagar, de cair e levantar, de ir para frente. Então, você ressignificou toda a sua forma de pensar. Mas o que acontece na nossa vida, que não é só na minha, na vida de todo mundo, muitas dessas questões que nos acontecem ao longo da existência, a gente não ressignifica. A gente simplesmente guarda elas no subconsciente. Sendo que nós já viemos com uma programação, dentro do nosso campo existencial, a gente já vem com uma programação de questões a resolver aqui. Então já tem ali uns bloquinhos de sombra, já tem ali umas coisinhas para resolver, certo? Vocês estão me acompanhando, gente? Então, por exemplo, eu, Lívia, eu conto da história da gastrite, né? Deixa eu contá-la para vocês. Eu tinha uma gastrite, eu comecei a desenvolver uma gastrite em 2007. 2007 eu comecei a desenvolver uma gastrite forte e eu demorei um pouquinho a entender que aquilo era gastrite, eu não sabia, nunca tinha tido gastrite na minha vida. Meu pai já vem de um histórico muito forte aí, meu pai teve 3 úlceras abertas. Então já vem de um histórico aí forte, dessa parte emocional. O que está associado à gastrite? Está associado a um medo de exercer o seu poder pessoal. Está associado a alguma coisa que você se retrai. É como se você tivesse um medo de não dar conta. Ela está muito associada com o chakra aqui, o chakra do plexo solar, que é o chakra do poder pessoal. É o chakra que você vai ativar essa sua energia de ação no mundo. Você vai realizar ali com a força do chakra básico.
Mas essa ativação de poder, ela tá muito aqui no seu plexo solar. É um sol, né? É um sol. E o que acontece? Muitas coisas começaram a acontecer nessa fase e eu comecei a entrar em contato com sentimentos de medo. Um medo relacionado à minha realização no mundo, à minha capacidade, ao meu poder, o exercício do meu poder. Eu postei um vídeo que alguém postou num grupo de analistas, que eu faço parte, eu não lembro quem foi, e eu postei num grupo que eu tenho sobre a Lúcia Helena Galvão falando sobre poder. Eu falo muito sobre isso. A gente tem um entendimento muito débil, ela usa essa palavra débil sobre poder. Poder, nós precisamos de assumir o nosso poder, assumir o poder de ir para frente ou ficar parado, assumir o poder que nós temos diante da nossa existência. É tudo criado a partir dos nossos pensamentos, da forma como a gente sente, da forma como a gente age. Tudo, tudo, tudo ao nosso redor. Só que nós temos uma existência, nós temos uma linha existencial. Então tem coisas que você já vem com um pacotinho aqui e que são mais fáceis para você. Tem outras coisas que já são mais difíceis. Então tem muitas questões que você precisa de resolver. No meu caso, essa questão do poder pessoal, já contei muito aqui em lives, né? Poder pessoal, segurança para agir, autoconfiança, sempre foi uma questão forte para mim. E ali foi um princípio de resolução disso. A vida, o que acontece? Eu nunca olhei para isso, de fato. E quando eu comecei a tomar ações mais individuais, que dependiam mais de mim, eu comecei a sentir o estômago, a força ali, o estômago arder. Já tinha geneticamente uma pretensão para isso, porque eu já vinha de um histórico familiar desse tipo de ação. Só que eu não entendia isso, eu continuei caminhando e tomando lá o remedinho para acalmar o estômago. E continuei fazendo as minhas ações. E nesse movimento de fazer essas ações, eu cheguei a mais recente a um entendimento mais completo de, ok, eu preciso de me expressar, eu preciso de deixar sair a minha voz, eu preciso de fazer aquilo que eu acredito, eu preciso de colocar no mundo coisas que eu sei que são importantes para mim e que podem ser importantes para o outro também. As duas coisas aconteceram, tá? Então eu comecei a associar a minha ação no mundo com um poder de realização, com uma possibilidade de transformar a minha vida e a vida do outro. Naturalmente, aquela imagem que eu jogava para o meu cérebro de dificuldade ali, de medo, ela passou a ser uma imagem de esperança, passou a ser uma sensação de que eu posso ir além, de que eu posso realizar. Então, eu passei a imprimir dentro do meu inconsciente uma imagem de segurança. É possível eu avançar, é possível eu desenvolver ações que sejam importantes para mim e para o outro. É possível dar certo. Aquilo abriu meu coração e me jogou para uma energia de amor. Naturalmente eu comecei a realizar e à medida que eu vou realizando, eu vou harmonizando, é um equilíbrio energético. Foi equilibrando a parte do estômago e foi equilibrando a parte da voz. Eu também tinha um hipotiroidismo. Quando a gente pega a garganta, muitas pessoas que são do desenvolvimento pessoal, no início tem muitas questões na garganta, tem muitas travas na garganta. Muitas colegas fizeram parte comigo agora, a gente veio de um curso com o Felipe Shuri, que trabalha especificamente essa expressão da voz. Tem pessoas com travas tão profundas que não conseguem manifestar falas básicas no dia a dia, emoções mais naturais, a não ser que estejam muito num círculo muito íntimo. Isso tem a ver com uma anulação da sua própria expressão, um medo de se expressar muito grande. E aí tem vários padrões que podem estar associados a esse medo, essa trava na garganta, tá? Eu conto aqui, quando eu comecei a fazer lives, eu fazia muito movimento de EFT, que é uma técnica linda para liberação emocional. Quem tá com qualquer problema, faça, porque libera, realmente. Tem o André Lima, tem várias pessoas na internet hoje que falam sobre EFT. Se você fizer, não precisa fazer curso, gente. Se você fizer todos os dias, você libera essa emoção que está no seu campo. É uma emoção. Entendam, o canal é o mesmo. O amor e o medo passam pelo mesmo canal. Ou ele tá cheio de medo ou ele tá cheio de amor. Só tem essas duas possibilidades. E tem várias variações para essas duas possibilidades. Dentro do medo, eu vou associando várias emoções de baixo padrão. Culpa, tristeza, angústia, dor, dificuldade, peso. Várias ações ali que estão associadas. É um movimento para baixo.
Quando eu vou no movimento para cima, eu também tenho várias associações. Eu tenho amor, gratidão, alegria, poder pessoal, confiança, que mais, gente? Tudo que é emoção ali que tá para cima, tá no positivo. Então a gente tem variações aqui para baixo e variações para cima. E a gente que cria, a gente é que sintoniza essas frequências. E o que que acontece? Tudo que tá no seu corpo, tudo que tá no seu campo, que não foi curado, volta, ele vibra ao redor do seu campo. Passado não curado não é passado. Não interessa se você viveu há 10 anos atrás, se você viveu há 1000 anos atrás. Passado não curado não é passado, tá? Ele fica vibrando no seu campo. Então a dor, por exemplo, no meu caso, essa questão de autoconfiança, já vim com ela. Algum pacotinho que eu vim para resolver nessa existência aí que dá trabalho, viu? Vou dizer para vocês, dá trabalho. Quando eu penso que eu tô boa nisso, vem outro bloco, vem outra memória que me ativa o medo. Aí eu tenho que de novo trabalhar a autoconfiança. Está tudo bem avançar. Ó, uma coisa linda, é seguro avançar, é seguro ir em frente, é seguro prosperar, é seguro amar, é seguro crescer. Fala isso para suas células, para ir reprogramando, tá? Então, todos os padrões que a gente tem no nosso corpo físico, eles estão correlacionados a sensações, a emoções que estão na nossa alma. O que é a nossa alma? O nosso mental e o nosso emocional, tá? Como é que isso se forma? Vou pegar aqui o caso, ó, tem um livro aqui da Louise Hay que eu gosto muito dele, Você Pode Curar a Sua Vida. Ela traz aqui, tem outros autores que falam sobre isso também, mas ela traz vários padrões aqui que ocasionam doenças. Depois, se alguém quiser, me fala aí um que eu pesquiso aqui, qual que é o padrão que está relacionado àquilo. Vou pegar aqui um para vocês, ó. O alcoolismo, que é um hábito, ele pode ser considerado uma doença aí de... Não sei se é considerado uma doença, mas é algo que prejudica muito o seu corpo. A sensação que vem, o pensamento que está associado é o que adianta? O que adianta? Sentimento de futilidade, culpa e inadequação, autorrejeição. Então, do que adianta eu agir? Do que adianta eu fazer? É como se tivesse uma incapacidade instalada ali. E aí o pensamento que ela pede para modificar é: vivo no agora, cada momento é novo, escolho ver o meu valor, eu me amo e me aprovo. Tudo está relacionado à falta de amor próprio, gente, tudo. Tudo na nossa vida está relacionado à nossa desconexão do amor por a gente mesmo e do amor pela nossa fonte, que também somos nós. Somos nós numa perspectiva mais sábia, tá? Então tudo está relacionado a essa desconexão, a gente conectar mais com medo do que com amor. Mas como eu disse, nós somos complexos. O que acontece com uma pessoa que começa a desenvolver o alcoolismo e não se trata? Ela vai aprofundando nesse sentimento de autorrejeição. Ela vai, ao longo da vida, esse sentimento que está ali no campo dela, esse padrão que está ali no campo dela, ela não resolve e aquilo vai se aprofundando, aquilo vai ficando cada vez mais forte. Vai vibrando ali, ó, vibrando, vibrando, vibrando. E atraindo mais situações. Para que são receptores, tá? Receptores, as células estão ativadas ali, receptores nas células, para trazer situações que te gerem mais vontade de beber, mais vontade de sair ali do seu real, do seu estado de presença, para não sentir aquela dor de se auto-rejeitar. Isso, ao longo do tempo, pode ir causando doenças no seu corpo, isso vai materializando no seu corpo determinadas doenças. Quando eu olho para aquilo e eu resolvo aquela situação, eu dissolvo aquele bloco energético. E eu começo a liberar aquele campo por uma energia de mais amor. E aí eu naturalmente vou deixando de sentir vontade de beber. Então quem bebe muito está muito relacionado a uma visão distorcida de si mesmo, a uma autorrejeição. A pessoa não ama partes dela ali, ela está rejeitando partes dela, ela rejeita o presente. O que é o presente? É o dom da vida aqui que Deus te deu. A vida acontece aqui no presente, por isso que é presente. Se eu rejeito o dom da minha vida, se eu rejeito os meus talentos, eu saio do meu presente. E eu vou para o meu passado ou eu vou para o futuro. Porque eu vou para o futuro com que eu não posso estar aqui. Eu vou para o passado que eu não posso estar aqui. E todos dois vão causar dores aí, questões.
Então, corpo físico, ele é um grande revelador, tá? Dores no corpo físico. Dor tá muito relacionada a padrões de culpa. Padrões de culpa. O que que você tá se culpando? O que que você fez ou que você não conseguiu fazer do jeito que você gostaria? Tá muito relacionado a padrões de julgamento muito forte. Padrões de certo e errado muito fortes. Então, a pessoa tá se punindo. A pessoa tá se punindo. Todo mundo que tá sentindo muita dor tem algum padrão ali de... Quer dizer, não vamos colocar todo mundo, né, gente? Porque essas generalizações, elas são perigosas. Então, vamos colocar assim. É uma possibilidade muito grande de essa pessoa ter padrões de culpa ali no seu cenário. Como isso se forma? Aquela história que eu contei das crenças e como ela se realiza aqui. Vamos lá. Tem um curso que eu fiz que eu gostei bastante, que ele explica muito o princípio da apometria. E aí eu não sei se todo mundo conhece a apometria, mas é uma técnica maravilhosa para auxiliar no desbloqueio desse campo energético, nesse fluir melhor aqui da energia de amor na sua existência, por questões que estão aí na sua alma. Vou pegar aqui um exemplo. Quando você passou por um casamento violento, você passou por um casamento que te causou muito pânico ali, você passou por situações de agressão na sua vida. Naturalmente, você cria crenças, naturalmente assim não, né? Mas esse processo pode fazer você associar casamento ou associar o masculino com situações de violência. Então, você viveu uma violência ali, aquilo começou a formar, pegou um pensamento que gerou uma emoção, certo? Eu tô aqui num relacionamento, tô acreditando nesse relacionamento. Aí eu recebo uma agressão. Você já começa aqui, seu pensamento já começa a ser de desconfiança. E você começa a associar uma emoção ali de insegurança. Aí aquela violência, ela continua. E cada vez ela vai se ampliando mais. Isso que era uma desconfiança, ele passa a ser uma certeza. Você passa a criar uma certeza cada vez mais forte de acordo com o impacto emocional. Se o impacto emocional é mais forte, a crença fica mais forte, tá? A crença fica ali mais forte no seu campo. Aquilo cria um bloco, cria uma criatura. É uma criatura. Ela existe no seu campo aqui. No seu campo mental, no seu campo emocional. No seu campo vibratório. Aquilo existe de fato. Você criou uma criatura ali. A partir do que você sentiu. Aí muita gente pode falar, mas isso é injusto porque eu fui vítima dessa situação. Se você foi vítima dessa situação, de alguma forma você atraiu aquela situação para sua existência. Quando a gente vai ampliando consciência, a gente começa a perceber isso com mais facilidade, tá? No início não é fácil de perceber. Depois a gente começa a entender onde eu deixei de olhar para mim, onde eu deixei de cuidar de mim, onde eu deixei de dar valor naquilo que eu era. E eu entreguei o meu poder para o outro, o meu amor para o outro, o meu bem-estar para o outro. Tudo isso tem a ver. Eu sei que essa criatura, ela vai se associando e pode ter vários outros pensamentos que vão se associando em volta. Então, ela fica forte ali no seu campo vibratório. Aí, vamos dizer que você conseguiu superar aquela relação e daqui a 10 anos, você começou de novo um outro relacionamento. E quando você começa, ou pode ser menos anos, tá, gente? Quando você começa aquele relacionamento, naturalmente, acontecem algumas questões que às vezes nem é tão... algumas situações que te lembram daquele cenário. Você conecta com aquele bloquinho que estava ali, ó, tava fechadinho. Aí você conecta com aquele bloquinho ali, com aquela criaturinha que você criou. Ela vem para o seu campo. E aí quando ela vem, você começa a sentir tudo aquilo que você sentiu no outro relacionamento, mas que não necessariamente esse relacionamento está sendo igual. Mas você começa a sentir tudo o que você sentia lá atrás. É um bloco é um bloquinho de dor ali, são emoções que estavam ali no seu campo que não foram tratadas, não foram curadas. Às vezes você consegue tirar camadas daquilo, resolver partes e vai sobrando algumas questões ali. E aí ao longo da vida vai vindo mais coisas para você trabalhar. Então são partes ali que vai saindo. Se você não para olhar isso, uma hora vem para o corpo físico. Uma hora vira uma doença. Pode virar uma doença relacionada aqui aos seus órgãos femininos, né? Endometriose, problemas de câncer. Câncer está muito relacionado a mágoas. Está muito relacionado a mágoas no nosso campo. Nesse campo do feminino.
Então ele vai se associando, ele desce para o físico para ser tratado, porque ele está ali na sua alma, para ele ser visto. Então tudo que acontece no nosso corpo físico tem relações com padrões da nossa alma, com padrões do que estão no nosso ser e que precisam ser olhados e curados. A gente pode curar isso antes que vire doença. A gente pode pegar questões nossas que são desafiadoras para a gente crescer, para a gente seguir em frente. Ou a gente pode pegar questões nossas que estão no dia a dia nos causando desequilíbrio, antes que elas se materializem. Entenderam, gente? Ficou fácil isso para vocês? Vou repetir o mecanismo de criação. A gente tem um pensamento, esse pensamento ele tem uma frequência elétrica, essa frequência elétrica ela lida pelo campo maior, é como se fosse a energia de Deus mesmo. Ela é lida por esse campo, ela é enviada para esse campo através do seu pensamento. O coração lê essa frequência e ele magnetiza. O coração, ele é muito mais potente do que o cérebro, tá? O cérebro, ele vai ter a mente física, o cérebro ele vai representar, né, como se fosse o app, né? E a mente, ela tá ali conectando com várias informações que estão ao nosso redor. Então, um pensamento que eu tenho, ele é elétrico, ele emite uma frequência elétrica que é lida e ela vem para o nosso coração, ele magnetiza. Ele é 5.000 vezes mais potente do que o nosso cérebro. Por isso que as emoções, elas são a chave da cocriação da realidade. Elas são a chave. Quem não sente amor, gente, precisa de ampliar amor. Amor por si, amor pelo outro, amor pela vida, amor pelo que você faz. Porque o amor é a chave para a criação alinhada, para a criação de uma vida próspera. É sempre a partir do amor. Então, todos os padrões em você que estão revelando desamor por si ou pelo outro ou pela vida, precisam de ser curados. Não é a gente não querer sentir aquilo, é a gente olhar para aquilo e entender por que eu estou sentindo isso. E alquimizar essa sensação. Medo, o contrário é amor. Tristeza, o contrário é alegria. Que mais, gente? Me fala uma emoção aí. Inquietação, o contrário é serenidade. Então, a gente sempre pode ir para a polaridade positiva daquilo. É sempre um mundo assim, né? Tem sempre uma duplicidade que nós vemos no mundo que é dual. Então, o coração, ele magnetiza a partir das emoções que você tem ali no seu campo. Então, por isso, a gestão das emoções, elas são fundamental. Gestão das emoções não é a gente esconder o que a gente está sentindo. É a gente se permitir sentir o que a gente está sentindo. Se você está sentindo raiva de uma determinada situação, se permita sentir e entender o porquê daquela raiva. Se você abafar aquela raiva, ela vira, ao longo do tempo, ela vira alguma doença ou alguma questão na sua vida, alguma questão profissional, alguma questão relacional, alguma questão material. Ela de alguma forma, ela vem para o físico para ela poder ser tratada, ser curada. E como desenvolver a empatia? Tem algo a ver? Tem tudo a ver, sabe, Estela? Porque a empatia é você aprender cada vez mais a se colocar no lugar do outro. Isso é treino e ampliação do seu coração. Quando você não se importa, você não consegue se colocar no lugar do outro, você está se vendo como algo isolado. Tem algo em você, essa empatia, ela se reverte contra si mesmo. Então, tem alguma coisa em você que você não é empática, você não é empática a si mesma. Há partes suas, há questões suas que precisam de ser resolvidas. Não tem um movimento de empatia com a gente mesmo. Isso não é você, Estela, não, tá? Perdão ter falado assim. É qualquer pessoa. Quando a gente rejeita... Deixa eu só terminar esse movimento aqui pra vocês entenderem. Aí eu volto aqui na empatia. O elétrico joga a informação, o coração lê a informação, magnetiza através da emoção que eu tenho no meu coração. Então, se eu tenho uma emoção de medo associada àquele pensamento, eu vou magnetizar mais medo. Eu vou atrair mais situações para gerar medo na minha vida, em coerência com aquele pensamento. Se eu tenho no meu coração uma sensação de segurança, de crescimento, de bondade, de alegria, de vontade de ir para frente, de entendimento, de ampliar a consciência mais ampliada, a partir do amor, eu vou magnetizar aquilo que está associado, o sentimento que está associado àquela emoção, àquele pensamento, o mesmo pensamento, tá? Fazer uma live. Se eu estou aqui cheia de medos,
O meu pensamento é, se eu fizer uma live, as pessoas podem não gostar de mim. O meu coração vai travar e eu vou atrair mais situações para referendar aquela crença. O universo sempre vai dar daquilo que você pensa. Ele sempre vai te trazer de volta aquilo que você pensa. Então, se você acredita que não é boa, ok, você não é boa. Se você acredita que você é boa, ok, você é boa. O universo, ele referenda aquilo que você já pensa. Então, a gente comprova o tempo todo as nossas próprias crenças. A gente comprova o tempo todo aquilo que a gente está sentindo, tá? Então, aquele pensamento de eu não ser boa, vou atrair mais coisa e vou travar para fazer a live. Ou vou fazer uma live e vou achar que deu tudo errado. Se eu tô aqui, aí eu penso, embora tenha um medinho ainda, mas eu penso, é importante, isso faz parte do meu projeto, isso faz parte do que eu quero construir. Eu sei que eu vou passar por situações desafiadoras, mas eu vou em frente. Então tem uma sensação aqui de gosto pelo desafio, de resiliência. Essa sensação, ela vai para em volta do seu corpo e você realiza a live. Pode até acontecer questões na live que não sejam legais, mas você pensa, faz parte do processo. Certo? Ação é o que produz a realidade. Sem ação, não tem realidade. Então, por mais que você... Eu já vi muitas terapeutas assim. Eu vou lá, eu tô com uma dor no estômago, aí eu faço uma terapia para eu poder curar aquela dor no estômago. Aí eu vou lá e conecto, né? Encontro crenças de não capacidade, encontro crenças que houve momentos que eu fui agir e não deu certo, crenças de que eu machuquei alguém, crenças de que a minha ação é menor do que a do outro, de inferioridade. Encontro lá todo esse pacote, o terapeuta trata lá aquele pacote todo e saio de lá confiante para fazer alguma coisa. Só que aí, aquela confiança que tá ali nascendo, brotando, eu não dou vazão para ela com a ação. Naturalmente, a mente vai voltar para o caminho neural que já está construído. Então, eu volto a sentir o problema no estômago. Eu volto a ter aquela questão. Então, a ação, ela produz. Vocês entenderam isso, gente? Vocês entenderam? Isso é muito importante, viu? Então, eu preciso ter clareza do que eu estou pensando, o que eu estou sentindo e preciso de determinar a minha ação. Certo? Então, para eu curar tudo que eu tenho no meu corpo, se eu tenho problemas, por exemplo, de ir para frente, de avançar, de crescer, eu posso ocasionar problemas ali nas minhas pernas. Se eu tenho problemas, se eu tenho questões de medo em relação à vida, medo do outro, tristezas profundas, eu posso ocasionar questões no fluxo da minha vida, no meu sistema circulatório e sanguíneo. Eu posso ter problemas de veias, de vasos, de artérias. Está relacionado a esse fluxo natural, esse fluir, esse entregar para a vida. Tudo que você sente no seu corpo, ele tem uma matriz ali associada. Se eu tenho problemas de visão, se eu tenho medo de enxergar as minhas próprias questões, eu posso desenvolver problemas de visão. Eu posso desenvolver dificuldade de enxergar. Ao longo dos anos, o que vai acontecendo? A gente não trata as nossas questões, é comum a gente ir para a vida, para o automático, porque a gente está num padrão ainda do fazer para ter. Fazer para ter. A gente está passando de fazer para ter para ser primeiro. Ser é o primeiro pilar da inteligência espiritual, é o primeiro pilar. Então, antes de tudo, eu preciso de ser. Para eu ser, eu preciso de assumir quem eu sou, quem eu estou e as minhas questões, o meu poder, a minha luz e a minha sombra. Tudo isso precisa, por isso que autoconhecimento existencial é fundamental para você ir para esse padrão do ser. Como eu estou muito no fazer para ter, é comum eu ir para uma rotina muito exacerbada. É até bonito, a gente acha bonito, né? Gente, eu estou sem tempo. Nossa, eu não tenho tempo para nada. Eu tenho um monte de coisas para fazer, não consigo fazer isso porque eu não tenho tempo. Eu faço tantas coisas no meu trabalho, nossa, eu sou assoberbada. Vira até uma competição de quem faz mais. A gente vai saindo fora da gente mesmo cada vez mais. O corpo vai gritar uma hora. Você vai ter estresse, você vai ter burnout, você vai ter problemas de estômago, você vai ter dores de cabeça fortíssima, enxaquecas. Está muito relacionado a essa pressão interna muito forte, tá? Tudo tem uma leitura. Coração, problemas de coração, está relacionado a uma desconexão de si e da vida muito grande, desse fluxo de alegria. Fígado está muito relacionado à raiva.
há raivas contidas, guardadas. Pessoa que às vezes é aparentemente passiva, mas ela tá cheia de raiva ali, tá? Raiva pode ser uma energia, é até uma energia mais positiva que a culpa, tá, gente? A culpa, ela dilacera, porque a culpa você fica paralisado. Você só se chicoteia, você só amplia dor na sua vida e questões para você se sentir mais culpada. A raiva não, a raiva é uma energia de mais impulsão, ela tem uma energia mais positiva do que a culpa. Culpa e medo são as mais baixinhas ali. Culpa vibra 30 Hz, é muito baixo, tá? Culpa dilacera a nossa existência. Então, se perdoe. Se perdoe pelo que você não deu conta e continue caminhando com muito amor e acolhimento. Porque o chicotinho, a culpa, vai te trazer mais dor. Vai te trazer mais sensação aqui, tá? Muito boa sua explicação, toda conectada. Agora vamos voltar aqui pra empatia, tá? Pra empatia que a... Deixa eu explicar isso aqui pra você, que a Estela colocou. Prestem atenção nisso, é uma chave muito importante. Tudo que eu sinto em relação a mim, eu sinto em relação ao outro. O outro é um espelho do que está dentro de mim. Quanto mais a gente amplia a consciência, mais a gente entende isso na prática. Então, se eu estou, né, o movimento, se eu estou me separando do outro, esse movimento empático, de sentir a presença do outro, de sentir a necessidade do outro, é um movimento para cá, né? Eu estou vendo do outro, mas na verdade aquilo diz sobre mim. Quais são as partes minhas que eu não estou atendendo? Normalmente, você vai ter a tendência a se culpar, você vai ter a tendência a se cobrar, você vai ter a tendência a fazer perfeito, você vai ter a tendência a falar, sai de mimimi, sai daí. Não olhar com sensibilidade para suas próprias questões. E aí, pode jogar ela para o fundo do tapete, né? Para o seu inconsciente, jogar ela para uma caixinha ali num campo mais profundo. Fez sentido isso para você, ô Estela? Vê se fez sentido isso para você, tá? Se fez, me fala aí. Então, quando eu não tenho esse movimento empático com o outro, eu não estou tendo um movimento empático comigo mesmo, eu não estou acolhendo as minhas próprias questões, eu estou me obrigando a agir, sabe? A poderosa, a forte, a corajosa, a que não chora. Eu estou me obrigando a agir mais nesse cenário, em maior ou em menor grau. Eu estou deixando de olhar para mim mesma. Quando eu estou num fluxo de tristeza muito forte, muito grande no meu coração, eu não estou permitindo que o fluxo da alegria se espalhe sobre o meu corpo. Eu estou repleta de tristeza. Então, a atitude do outro, ela vai me trazer mais elementos para eu sentir tristeza. Sabe aquela pessoa que se decepciona, que se frustra com as pessoas? Ela está frustrada com si mesma. Ela está frustrada com algo nela que ela não conseguiu resolver. E aí é preciso a gente ter esse movimento empático consigo mesma. Qual é a parte minha que eu não estou assumindo? Qual a parte minha que eu estou deixando de sentir? Sim, total sentido. Eu sei que há muito em mim que tenho que reconhecer e cuidar. Olha aí, tá vendo? Sabia disso do espelho do outro. Mais exemplo, estou afastando pessoas que julgo tóxicas. Sou tóxica, então? Não. Aí o que você tá fazendo, tá, Angélica? Pode ser duas coisas, tá? Quando eu tô muito nesse movimento assim, eu tô vendo muita toxicidade no outro. É como se eu estivesse afastando, eu estivesse com medo da minha própria toxicidade. Quais as partes minhas que são tóxicas que eu não estou assumindo. Isso é um ponto. Outro ponto é, eu estou me vendo como maior do que o outro. Então, quando eu estou afastando o outro porque ele é tóxico, eu estou julgando o outro. Naturalmente, quando você começa a se elevar em padrão de consciência, as pessoas mais tóxicas, elas se afastam de você naturalmente, tá? Você não precisa de ter medo delas. Se aquelas pessoas se aproximam da sua vida, é porque algo você precisa desenvolver em você ou algo você precisa de oferecer para elas. Você pode ser um elemento de luz na vida delas. E quando você julga elas, você deixa de auxiliá-las. Só que se você se vê como maior do que elas, você também não consegue auxiliar. Se você entra no padrão de julgamento, eu estou melhor. Aí você não consegue auxiliar. A gente só auxilia verdadeiramente o outro quando a gente está numa posição de humildade. Entendendo que o outro tem questões e que nós também temos questões. Eu posso estar mais evoluída em algum aspecto, mas tem sempre partes minhas que precisam de auxílio. Então eu me coloco na posição de auxiliar o outro
e de aprender. É uma posição de humildade, sabendo que todos nós temos a mesma essência, todos nós viemos da mesma parte luz. Agora é óbvio que no movimento de crescimento eu vou evitando coisas que me fazem mal. Então eu vou evitando de estar em lugares que só tem, que as conversas já não coadunam com o que eu quero, com o que eu acredito, que a alimentação, que o que está se vendo em volta, né? Eu evito estar nesses lugares, porque o meu padrão de consciência vai já me afastando desses lugares, mas se eu entrar no padrão de que eu tô melhor do que o outro que tá ali fazendo aquilo, aí dá problema, sabe? Dá problema. Eu já vivi muito isso. Eu já ouvi falar que a Tassi falou de arrogância espiritual. Acho que o pessoal da Rainbow também, que é o pessoal que eu gosto muito. É muito fácil a gente cair nesse campo. É muito fácil, muito fácil. A gente começa e a gente fala assim, nossa, eu tô muito melhor. Eu amo mais, eu sei mais, eu entendo mais. E aí como é que fala, gente? É uma rasteira, né, que a vida te dá. Quando você entra em processos de não humildade. Muito comum a gente entrar neles, aí vem, precisa de acolher, de se perdoar, mas precisa de parar pra sentir. Não tô melhor, tô até pior, por isso quero me proteger. Ai, meu Deus do céu. É muito bom fazer proteções, blindagens energéticas para te afastar. Tá em lugares, por exemplo, muitas pessoas às vezes não conseguem mais pro local de trabalho. Porque chega ali no local de trabalho, tem muita competição, tem muita insatisfação, tem muita tristeza associada. E aí, se você for uma pessoa mais sensível energeticamente, você acaba se influenciando por aquelas energias. Mas saiba, se você se influencia, é porque ainda existem aquelas energias em você. Mas muito natural existir. A gente está aqui num processo evolutivo. Então a gente está convivendo com luz e sombra. Então a gente vai buscando ampliar espaços que ampliem a nossa luz, tá? Mas sempre nessa perspectiva. É uma escolha minha. Não porque o outro tá pior, porque o outro é mais tóxico, ou por isso ou por aquilo. E sempre vou buscando ser um exemplo de mais luz na vida do outro, de mais harmonia e equilíbrio na vida do outro. Existe nas ferramentas, quando a gente faz o mapeamento, a gente identifica onde você é exemplo, onde você é mais luz, onde você é mais força e potência. E quando você está nesse lugar exercendo a sua luz e se permitindo curar as suas sombras, você avança indescritivelmente, tá? Ouvido. Eu lembro uma vez que eu tive uma crise de labirintite e aí a pessoa falou assim pra mim, tem algo que você não quer ouvir, tem algo que você não quer, pode ser algo que você não quer ouvir, tá? A crise de labirintite era algo mais profundo, não era nada disso, resolvi aquela questão e eu nunca mais tive crise de labirintite. Eu tive 4 crises seguidas de labirintite, foi no ano da pandemia, e eu nunca tinha tido aquilo. E estava associada a uma questão energética e espiritual, não estava só associada a uma questão física, no meu caso, tá? Mas tudo, eu tô querendo dizer que tudo tem um porquê. Tudo tem um porquê daquilo que está acontecendo na sua vida. E olhe para as suas questões, porque senão elas ampliam. Pessoas que estão cheias de doença no corpo, elas estão cheias também de padrões que elas precisam de curar dentro delas mesmas. Agora, cuidado com o julgamento, aqui de novo. Dentro do nosso projeto, se a gente for para uma visão mais ampla, dentro do nosso projeto encarnacional, a gente traz, muitas vezes, questões para resolver. E tem opções que são feitas. Por exemplo, às vezes você vê um mendigo na rua e você acha que você está muito melhor que aquele mendigo. Ele está cheio de escassez. E você está com menos escassez que ele. Às vezes, ele veio justamente naquele papel, naquela posição, naquela função social, ou para ser elemento de luz na vida de alguém, ou porque ele tem alguma energia ali que ele queria trabalhar, então ele vem com mais, ele dá mais energia para aquilo ali, mais força para aquilo ali, porque ele quer resgatar no momento, ele quer transmutar no momento mais rápido. Existem diversas nuances disso, tá? Então só dá pra gente olhar pra gente mesmo, só. Não dá pra gente ficar olhando pro outro e classificando o outro. Olhar assim pro outro, então você tá com problema de visão, então você tá cheio de questões que você não quer ver, sabe? Quando a gente vai ficando assim, você tá com problema de ouvir, então você tá com questões que você não quer ouvir. Cuidado, tá, gente? Cuidado. Existem várias variações, a possibilidade de coisas é muito grande. Então, olhe para si mesma, tenha esse conhecimento como uma referência de que o seu corpo físico, ele expressa aquilo que está na sua alma. Então, se seu corpo físico está expressando questões, investigue de onde elas vêm e se permita sentir. Se permita sentir qual o padrão que está ali por trás, ocasionando aquilo na sua vida. E
Se você é um terapeuta, auxilie pessoas a entrar nesse campo de percepção, a entrar nesse sentir. Gente, o paradigma da nova era, para a gente entrar na nova era, a gente precisa de abrir o sentir. Quando eu vou para a perspectiva do fazer ter, eu vou para a perspectiva da ação aqui embaixo, tá? Os chakras inferiores. Eu desconecto do cardíaco, eu desconecto do sentir. Isso gera uma vida com peso, com excesso, com muito poder aqui, com muita vontade. O sentir, isso que eu tô falando, Angélica, para sentir todos os dias. Começa a sentir o que você está sentindo. Tem um exercício que eu gosto muito, eu fiz muito ele durante muitos anos na minha vida. Pegar um papel e começar a escrever o que eu estou sentindo agora. Sempre a nossa realidade ela é criada pelo que a gente sente no nosso coração. E a gente tem muito sentimento de medo, de raiva, de culpa, de tristeza, de dor, da nossa genética, da nossa cultura, do nosso campo existencial. Nós somos iogues aqui, nós viemos transmutar sombras também do planeta, nós somos células do planeta. Nós temos um compromisso existencial. Todo mundo que nasce aqui tem um pacotinho de sombra. Todo ser humano que encarna aqui na Terra, que está num corpo físico experienciando a matéria. Mas a gente não veio para ficar alimentando essa sombra e aumentando ela, ou negando ela. A gente veio para sentir e transmutar ela, para a gente viver uma vida alinhada com o nosso Criador, com o nosso Sol, a partir dos sentidos do nosso coração. O coração é que sente. A emoção que sente é a emoção que magnetiza. E a ação, ela produz isso no mundo. Então eu alinho a minha forma de pensar, eu entendi. Lívia ama se expressar. Lívia ama se comunicar, Lívia ama aprender e ensinar. Eu amo fazer isso. Por que eu vou ter medo de fazer uma live? Por que eu vou ter medo de dar uma aula? Não faz sentido. Isso é me abafar, me anular, me esconder. Eu amo falar de espiritualidade, eu amo falar de autodesenvolvimento. Isso é meu ser, eu vim fazer isso. Então eu preciso de abrir o meu coração para isso. Eu preciso de limpar os sentidos que estão atrapalhando eu fazer isso. Ah, porque eu tenho medo da espiritualidade, porque eu tenho medo de ser atacada, porque eu tenho medo das pessoas não me amarem, porque eu tenho medo de ser queimada na fogueira. Entende? São emoções, são padrões que estão no nosso campo dessa ou de momentos antepassados, de genética. A gente vai mudando coisas. Tive burnout, sempre fui muita razão. Exatamente. Se permita sentir no seu coração quais são as emoções que te levou ao burnout, tá? Quais são as emoções que te levou ao burnout? O que uma pessoa que tem burnout, ela sente? O que você sentia, Angélica? Do que você tinha medo? Do que você se culpava? Do que você se julgava? O que você imprimia para você que era necessário? Quais eram as questões que estavam aí por trás? Existem emoções aí por trás. Eu ia falar do papel, escreve no papel. Por que eu tive burnout? Escreve, deixa vir tudo, faz um brainstorm. Deixa vir sem filtro do inconsciente. Vem vários padrões, tá? Vem vários padrões quando a gente faz isso. Experimenta. Então, eu tive burnout porque eu tinha medo de falhar, eu tinha medo de não dar conta, porque eu me pressionava muito para entregar tudo perfeito, porque eu achava que se eu não fizesse, eu não ia conseguir o dinheiro. E aí vai escrevendo aí, vai tomando consciência dos padrões que você sente. Qual é o padrão emocional que está associado àquela ação? O corpo, ele vai sentindo, até que ele trava inteiro, porque ele fala assim, tá demais. Então ele trava. A mente dá uma desligada. Travou. Porque tava demais, a pressão tava muito forte. Então ele paralisa, tá? Vai com medo mesmo, a Paula falou aqui. Existe essa expressão, né? Muito forte, Paula. Vai com medo mesmo. Vai com medo, mas vai olhando para o seu medo, tá? Acalmando ele. Observa do que você tem medo. Não vai assim se violentando, tá, gente? Vai com acolhimento. Por exemplo, eu tenho medo de fazer uma live porque eu tenho medo de as pessoas não me aceitarem. Eu entendi esse medo. Ok, eu aceito esse medo e falo, embora eu tenha esse medo, eu entendo que eu preciso de ir além dele. Eu entendo que eu preciso ir para o amor. Eu entendo que isso é só um pensamento. Esse medo, ele é fruto de um pensamento. E um pensamento pode ser modificado. O que eu posso fazer para modificar esse pensamento e essa emoção? Aí eu vou para a ação.
tá? Eu imagino no meu campo mental, eu reconstruo essa história, aí eu sinto no meu coração, eu fazendo aquilo sem medo, e aí eu vou pra ação. E no movimento você vai descobrindo outros padrões. Não tem jeito, tá? Nesse movimento a gente vai descobrindo vários outros padrões que estão associados ali, que estão mais... A gente pega o primeiro padrão que tá aqui muito em cima, aí depois a gente vai entrando para camadas mais profundas. Amei a dica, fiz, mas respondi tudo com razão, não com emoção. Faz o FT e vai se permitindo falar. Manda pra mim depois um direct, eu mando pra você um videozinho. Ou então você pega no YouTube e coloca lá, André Lima EFT. Pega entende como faz e depois faz você, só você, sem o André Lima falando. Faz só você e deixa vir. Se permite sentir, é uma permissão, tá? É uma permissão para sentir. Quando a gente se permite sentir, a primeira sensação que vem não vai ser a do amor. As primeiras que vêm são as sensações que estão turbulentas ali. Por isso que é difícil parar para sentir. Porque a gente não quer sentir. Você não quer sentir. A gente tá aqui, ó, ontem eu tava aqui em casa. Aí tem as crianças o dia todo. Aí as crianças ficam lá, pô, elas demandam atenção. E aí, internamente, eu quero ficar lendo os livros, eu vou dar live amanhã, eu quero ler o livro, eu quero preparar a live, mas eu tenho que dar atenção para as crianças. Aquilo começa a me gerar angústia interna. Começa a me gerar angústia. Antigamente, eu não entendia de onde vinha essa angústia. Aí começa a me dar raiva em seguida. Porque eu quero fazer as duas coisas. Eu quero dar conta das crianças e eu quero dar conta da aula. Aí começa a me dar raiva. Tenho gêmeos de 3 anos. É isso. Aí começa a me dar raiva. Aí da raiva eu começo a me culpar. Pô, mas que mãe eu sou? Mas que coisa? Como é que eu vou dar conta de fazer isso? Eu vou dar conta de ser mãe? Aí eu começo a brigar com todo mundo. Como se as pessoas à minha volta tivessem culpa da minha própria angústia interna por querer fazer tudo ao mesmo tempo. Aí a primeira coisa que eu faço agora, quando eu percebo... Aí o que acontece? Me dá vontade de comer alguma coisa. Naturalmente, me dá vontade de comer alguma coisa. Porque quando eu como alguma coisa, me dá uma sensação de prazer. Aí dá uma aliviada naquela sensação de ansiedade, né? Esse é o meu mecanismo, tá? O seu pode ser outro. Às vezes você dá vontade de sair, às vezes você dá vontade de andar de bicicleta, de ir pro shopping comprar alguma coisa, de sair pra conversar com uma amiga, de jogar tempo pro ar, de sentar e maratonar uma série. Vou maratonar uma série agora. Tudo é a gente fugindo daquilo que a gente tá sentindo. Aí eu parei, respirei fundo, falei, calma, qual é a prioridade aqui? Comecei a colocar no papel qual é a prioridade aqui. Primeiro são as crianças. Então, como é que eu vou fazer para acalmar aqui e dar jeito aqui nas crianças? Aí, eu consegui, né? Convidei os vizinhos e os vizinhos vieram aqui brincar com as crianças. Então, eles ficaram brincando, as crianças estavam felizes brincando, maravilhoso. Agora eu posso estudar um pouco. Só que eu não posso ficar estudando o dia todo, porque não tem como. Aí a criança para e me chama, mãe, eu quero comer. Mãe, eu quero tal coisa. Aí eu respiro fundo, paro, faço a comida e volto pra cá. Entende? Um movimento de resiliência. Eu vou e volto e vou ajustando as situações que eu tenho. Um tempo atrás, eu simplesmente falaria, eu não dou conta de fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Eu ia tentar ficar com as crianças, ia ficar zangada porque eu não fiz o que eu tinha que fazer e ia ficar brigando com elas, em vez de ficar aproveitando o momento que eu tava ali com elas. Entende isso? Se eu não me permitir sentir essa angústia, essa raiva, essa culpa, entender esse mecanismo, eu não consigo resolver. Eu fico atraindo mais daquilo. Exatamente essa incompatibilidade culminou o meu burnout. Vou fazer FT. E vivi o momento presente. Exatamente, aí eu vivi o momento presente. Só que aí eu preciso me perdoar por eu não ser. Eu tenho 2 filhas, eu quis ter essas 2 filhas, elas fazem parte também do meu compromisso existencial. Eu ser mãe para mim é uma coisa muito importante. Então não dá simplesmente para eu... Só que também ser profissional, também eu falar sobre autodesenvolvimento, também eu fazer o que eu faço, que para mim também é muito importante. Então o que eu posso fazer para eu associar as duas coisas sem exagerar para um lado ou sem exagerar para o outro? E coordenando esses momentos, sabendo que se eu não fizer isso, eu vou entrar em pico de ansiedade. Então quando eu começo a querer ir para a cozinha comer algo, eu já sei que eu tô querendo fugir de alguma coisa. Eu tô querendo fugir de uma ansiedade, de uma sensação de que eu não dou conta de tudo ao mesmo tempo. E aí isso me gerava dor no estômago, isso me gerava taquicardia, isso me gerava
muita prisão de ventre, muito medo de não conseguir. Você tá vendo que uma coisa está associada com a outra? Quando você começa a entender os seus mecanismos, os mecanismos das suas emoções, você começa a ter mais gestão emocional. Isso não é do dia para a noite, meus amores, não é. Eu fico triste com triste não, mas eu fico assim um pouco... E esse comer vem confortar esse vazio. Que bênção te ouvir. Estou super ansiosa, com dor no estômago e confusão mental. Para fazer um EFT, tá? Gratíssima. Como é o seu nome, meu amor? Para fazer um EFT, respirar, entender o que você está sentindo primeiro e deixa... Tem uma pessoa que tem síndrome do pânico, aí ela falou assim, eu fui no médico, o médico falou pra mim que eu precisava aprender a sentir, aprender a sentir a crise. Aí ela tava meio indignada, mas como assim? Eu vou ficar sentindo a crise? Tipo assim, a médica tá doida? Que história é essa? É exatamente isso. Você precisa de sentir o que você tá sentindo e entender o que tá causando aquilo ali. Rosângela. O que tá causando aquilo ali. Isso é um processo. O EFT me ajudou muito, tá, gente? Olha, o que me ajudou, assim, muito, que me deu muita clareza foi o processo de análise existencial. Por quê? Eu venho há muito tempo estudando as minhas emoções, eu tenho muita conexão com a espiritualidade e eu tenho muito trabalho com gestão de emoções. Essa coisa de luz e sombra, eu sempre gostei muito disso. Eu sempre trabalhei muito. Então, eu fiz EFT, apometria, cura quântica, Theta Healing, Reiki, Ho'oponopono, várias terapias para auxiliar você. A gente chama de Quantum Yoga hoje. Tem o Jnana Yoga, que é a sabedoria. Tem o Quantum Yoga, que são essas técnicas mais sutis. Tem o Bhakti Yoga, que é a devoção. E tem o Karma Yoga, que é o servir, que é o serviço. Todas essas são formas de você acessar o divino em você, de você ir para um campo mais do divino. Só que o que acontecia comigo? Tudo é um processo, devemos ser gentis com a gente. Exatamente, Fabi, exatamente. O que acontecia muito comigo, que eu não sei se acontece isso com vocês, eu me sentia muito perdida. Eu não sabia como eu ia fazer aquilo, eu tinha muito medo, eu tinha muita sensibilidade energética, mas muito medo de usar ela. Porque toda vez que eu atendia alguém, eu ficava esgotada. Eu não tinha equilíbrio emocional, eu era muito impulsiva. Eu ainda sou impulsiva, tá, gente? Mas eu era muito mais. Eu era muito mais. Eu era meio assim... Enfim, mesmo assim eu construí muitas coisas na minha vida com muita resiliência. Muita resiliência. Porque eu entendo que é aquilo que eu tenho que fazer, eu vou e faço. Eu tenho muita resignação, assim. Eu tenho muita obediência ao meu interno, assim, à minha intuição. Eu adquiri isso ao longo da vida de uma forma muito intensa. Então, eu sei que tá difícil aqui, mas eu sei que eu preciso passar por aquilo. Mas quando eu fiz a análise existencial, que eu entendi onde estava exatamente a minha luz, onde estava exatamente a minha sombra, eu comecei a ter clareza daquilo ali, aquilo me deu uma potência de ação que é inexplicável. É inexplicável, tá? Porque eu conectei, ok, eu tenho essa gula mesmo, isso faz parte da minha sombra. Isso me prejudica. Ok, eu sou uma pessoa mais ousada, mais impulsiva mesmo, eu posso usar isso para a luz. Ok, eu vim para falar de espiritualidade, conexão sagrada, de alinhamento interno. É isso que eu preciso fazer. Eu comecei a entender isso com mais facilidade, eu mapeei. E aí que eu consegui mapear esse processo que eu te falei, sabe? Senti ansiedade, aí essa ansiedade ela vai para uma raiva, essa raiva ela vai para uma culpa, essa culpa ela vai para uma autopunição. Certo? E eu comecei a mapear esses processos. Eu tenho vários cadernos escritos de pensamentos, de padrões de sombra meu. E dia a dia eu vou superando eles. Alguns são mais fáceis, outros são mais difíceis. Outros são mais profundos, outros são mais existenciais. São questões que estão mais arraigadas no seu ser. Elas são mais... Você precisa de construir. É como assim, ó. O caminho neural de algumas questões, ele tá mais profundo. É o caminho na mata que a gente fala. Você vai ali, você abre a mata, você fez um caminho. Você construiu um caminho ali na mata. Aí você vai passando por aquele caminho todo dia, você vai deixando aquele caminho mais denso ali, mais forte, né? Mais vincado. Aquele caminho ali. Aí, quando você quer sair daquele caminho, você tapa ele todinho com terra e coloca a grama em cima. Só que você precisa de construir outro caminho para você passar. Esse outro caminho, ele tá muito leve ainda, ele tá no iniciozinho. Se você não começa a todos os dias passar por esse caminho e ampliando essa força aqui de consistência nesse caminho, a sua mente vai voltando naturalmente para o outro. Aí ela rompe aquela graminha e ela passa para aquele outro de novo.
Entende? Então, tem coisas em nós que estão mais profundas. No meu caso, a autoconfiança, a insegurança, elas são mais profundas. Eu volto e meio, eu caio nisso de novo. Tem gente, cada um com suas questões, todo mundo tem um pacote aí. E tem coisas que são mais fáceis, tem coisas que estão mais no superficial, que você tira com mais facilidade. Mas sempre é um trabalho interno, um trabalho conosco mesmo. Então, o trabalho de análise existencial, ele me deu clareza, porque eu me sentia muito perdida. Eu ia e voltava e ficava assim muito, meu Deus, mas eu já fiz isso, mas isso voltou, mas e agora? Para onde eu vou? O que eu faço? Quem eu sou? E aí eu comecei a entender. Então, ele me deu uma clareza. Então, todas as vezes que eu começo a despirocar, assim, que eu começo a transitar aqui nos satélites, aí eu vou lá e volto para o centro. Ok, essa é uma questão que eu preciso resolver. Ela tá aparecendo aqui de novo. Então, isso me deu muita potência de ação, tá? Juntando isso com esse trabalho energético de cura, de terapia sutil e de conexão sagrada, é a base do meu método hoje, do que eu ensino. É você ter essa mentalidade de quem eu sou aqui em expressão, o que eu vim fazer, quais são as minhas questões, o que eu vim imprimir no mundo. Que eu também sou uma parte divina e que essa parte divina, ela guia a minha ação. Quem eu sou, autoconhecimento existencial. Aí eu vou para um movimento de limpeza de sombras, então de coerência, de gestão emocional. E eu vou para um movimento de conexão sagrada, conectar com a minha intuição, com a minha guiança interna. Quando eu começo a buscar muita resposta nos outros, sempre dá problema para mim. Sempre eu me perco, sempre. Eu começo a me perder de novo. Quando eu começo a confiar mais no outro do que em mim. Então, meu caminho é um caminho muito de conexão sagrada, não tem jeito. E a gente vai aprendendo que as maiores respostas, elas estão em você. O outro, ele vai te ajudando a você acessar essas respostas e a curar, despolarizar, né, memórias, emoções que estão no campo negativo. E te dando estratégias para ação. O outro ajuda muito nisso também, estratégia para ação, porque a gente precisa de estratégia para agir, lembra? A ação é o que produz a realidade. Meus amores, já passei do horário, né? Eu fico esgotada, me dou inteira, já surtei burnout, onde faço minha análise existencial. Meu amor, eu faço análise existencial, a gente trabalha com isso. Se você quiser, você me procura e a gente vê como é que eu posso te ajudar, tá? Tem vários formatos. Tô dando oi aqui para as pessoas. Tem vários formatos que eu posso te auxiliar e tem processo completo, processo menor, tem só uma sessão e aí a gente vê o que é mais interessante para você no momento que você está na sua vida hoje, tá bom? Para mim foi essencial ter essa clareza, esse mapeamento completo. Isso chama, gente, inteligência espiritual ou existencial. São 3 pontos, eu falei tanto disso essa semana, me deu tantos insights sobre isso. A minha vontade era de fazer todo mundo entender isso, sabe? Porque é muito lindo quando você entende isso. A inteligência espiritual é a inteligência que vai te ajudar a evoluir na existência. A inteligência que vai te conectar com o todo e com você mesma. É a inteligência que vai fazer você transcender a matéria, você prosperar a partir de quem você é e não a partir só do fazer, aquela obrigação. Eu preciso ter uma faculdade, eu preciso ter um emprego, eu preciso ter alguma coisa para eu pagar minhas contas. Não, eu preciso de ser, de aprender esse sentido existencial, de fluir na vida, para eu magnetizar as outras coisas ao meu redor e limpando crenças e emoções que estão afastando a minha própria prosperidade. Eu vivo exatamente esse processo hoje. E eu quero, assim, prosperar muito nele, porque eu quero contar essa história, eu quero contar, assim, cada vez mais o tanto que isso é possível, o tanto que isso é lindo e o tanto que isso é uma decisão interna de evoluir a partir do seu próprio ser, do seu sentido existencial, ampliando a inteligência espiritual. Lindo, né? Minha primeira vez aqui com você. Obrigada. De nada. Clareou muito sua colaboração. Gratidão. Ai, Renata, que saudade você que me deu. Delícia, né? Você é tão linda. Ai, que lindo. Deu saudade. A Fabi tava aí também, não sei se ainda tá. São colegas lá do que a gente fez um curso juntas agora. Pouco tempo. A Fabizinha, linda, poderosa, gratíssima. Ai, que lindo, gente. Um abençoado dia pra vocês. Tá? Lembrem-se sempre disso. Quando estiver muito angustiado, quando estiver muito na dor, quando estiver no burnout, quando estiver no não dou conta, lembra que isso tudo faz parte do ego desalinhado. O caminho natural é um caminho de amor, de bondade, de alegria, de fluir na vida com leveza e com prosperidade, fazendo o que precisa ser feito. Ninguém escapa disso, tá? Nós precisamos fazer o que precisa ser feito. Estamos na matéria e a gente materializa aqui fazendo.
mas um fazer alinhado ao sentir e ao pensar, um fazer alinhado ao seu próprio ser, ao seu sentido existencial, certo? Mas não existe essa vida que vai cair do céu, assim, o curso vai cair do céu, assim, o dinheiro, eu vou ganhar na loteria. Existe, né? Vou ganhar na loteria, mas eu vou ter que administrar esse dinheiro, vou ter que gastar esse dinheiro, eu vou ter que aprender a construir coisas com esse dinheiro. Então, assim, exige um movimento aqui no físico. Não se iludam. Não adianta ir lá no terapeuta, limpar a emoção e a emoção acabou. Não. Você vai precisar de construir um outro caminho neural. Você vai lá limpar o medo e você vai construir amor aqui, a partir da sua ação. Você vai lá limpar a falta de confiança e você vai construir confiança agindo na matéria, fazendo o que precisa ser feito. Certo? Mas tudo que nos afasta desse sentido de mais amor é ego. É uma energia que está despolarizada. Quando a gente repolariza ela, a gente vai para o amor, que é o nosso natural. Nós somos feitos de amor. É a nossa essência. Esse é o nosso caminho. Todos nós, independente do momento que você esteja na sua vida. Todos somos feitos da mesma energia quântica, da mesma malha, da mesma matriz divina, que é a energia essencial, é o amor, é a harmonia, é o bem-estar. Certo? Ele se acordar com você, amada, maravilhoso. Ai, que linda, Silvia. Seja bem-vinda. Silvia também é minha colega analista ou não? Não sei, muita saúde. Maravilhoso, meus amores. Então é isso, vamos encerrar por aqui. Excelente domingo para vocês. Vou só fazer uma respiração rápida, só para conectar. Eu gosto de fazer umas conexões assim, para vocês poderem sentir mais essa presença do coração. Tá? Pode ser, gente? Pode ser, sim. Coloca o pezinho no chão, tá? Coloca o pezinho no chão, coloca as mãos no seu coração. Sente o seu coração, vê se você consegue sentir ele batendo. Respira profundamente, enche toda a sua caixa torácica. Vê se você consegue sentir o seu coração batendo. Vai sentindo o ar entrando e o seu coração batendo. Levando esse ar para todo o seu organismo. Assim como o seu sangue, num fluxo energético, um fluxo sanguíneo, um fluxo de amor para todo o seu corpo. Vai sentindo o seu coração bombear essa energia de amor para todo o seu corpo. O ar que te mantém viva, o sangue que alimenta todos os seus órgãos e mantém a sua existência. E o coração transmitindo isso para todo o seu corpo. Vai sentindo suas mãos esquentarem no seu peito, transmitindo energia para esse coração, abençoando esse coração que te traz a vida, abençoando esse coração que sustenta o seu campo energético, o seu campo físico. Esse coração que conecta com o seu divino, com a fonte de amor mais incrível que existe no seu ser. Respira e vai sentindo o seu coração batendo. E a cada batida do seu coração, essa energia de amor, ela vai se ampliando em tudo ao seu redor. Sente esse presente, o ar que é gratuito. O coração que bate sem pedir nada em troca. A energia de amor que ele conecta em tudo ao seu redor. Basta você elevar os seus pensamentos. Basta você pensar em algo amoroso e o coração já conecta com essa energia de amor. Então traz esses momentos de amor, o abraço no seu filho, em alguém que você ama, nos seus pais, nos seus amigos. Um momento em que você se sentiu realizando algo que você amou fazer. Momento que você se expressou de forma genuína, que você sorriu. Vai trazendo esses pensamentos e o coração conecta automaticamente essa emoção de amor e de alegria, que são as emoções que te conectam com a sua parte mais sábia, com a sua inteligência divina. Sente esse ar, sente o seu coração batendo,
Sente a força desses pensamentos nutrindo a sua vida. Traz uma alegria para o seu rosto, esboça um sorriso e diga para si mesma: eu te amo. Sinta o coração bombeando a vida e falando para você: eu te amo. Eu amo a sua existência. Eu amo a sua vida. Eu amo a sua história. Eu te sustento a cada segundo. Eu estou aqui por você. Eu te amo. E vai sentindo a vida te abraçando. Sente essa energia do divino se conectando a você. Essa energia de amor mais intensa. Vai trazendo dessas memórias sensações de amor. E vai reverberando ela em todo o seu corpo, dizendo: eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. E esse eu te amo vai se reverberando por tudo ao seu redor. Você começa a amar, a expandir, a transbordar esse amor nas pessoas ao seu redor, nas ações que você precisa de realizar, nos seus sonhos, nas suas metas, no sentido da sua vida. Tudo vai se transbordando dessa energia que vem, dessa frase eu te amo, desse sentido do seu coração, conectado com a sua energia divina, com essa energia de amor. Coração e mente alinhados com essa energia de amor, nutrindo tudo ao seu redor. E vai se imaginando, ampliando esse amor no mundo. Quem você vai abraçar hoje? Quem você vai dizer eu te amo? Qual ação que você imprime mais amor no mundo que você vai fazer hoje? O livro que você vai ler? O conteúdo que você vai assistir? A palavra que você vai dizer para o outro? O curso que você vai fazer? A live que você vai produzir? O livro que você vai escrever? A planta que você vai regar? A casa que você vai cuidar? O passeio que você vai fazer? O que você vai fazer hoje que vai trazer essa ação, que vai materializar esse amor no mundo? Sente essa conexão entre pensar amor, sentir amor e fazer amor. Sente essa alegria, dessa força e dessa presença de amor em todo o seu dia. E internamente decida: eu sou mais amor no mundo. Eu sinto amor a todo instante. Eu realizo amor em todas as minhas ações. Eu sigo em alinhamento com o meu coração, com a minha bondade, com os meus talentos e com a expressão de tudo isso no mundo. Assim é. Está feito, está decretado. Isso. Respira fundo, sentindo essa sensação de realização, de leveza e de acolhimento. Sinta a energia da vida te auxiliando e o sincronismo do universo trazendo para você tudo o que você pode viver hoje, que te conecte com mais amor. Isso. Respira fundo e vai voltando. Lindo, né, gente? Ai, que delícia. Eu amo. Gostaram? Que lindo! Me conta aí se gostaram. Me mandem direct. Comentem a live. Passem para as amigas, para os amigos. E vivam o dia mais feliz que vocês conseguirem viver hoje. Não tem problema a gente sentir a raiva, o medo, a culpa. Mas se permita sentir e sair dela. Se permita sentir e curar essas raivas, esses medos, essas angústias. Todos nós sentimos o tempo todo, tá bom? Estamos vivos, estamos aqui para isso, para sentir. Se permita sentir. Lindo, gratidão, gratidão. Paula maravilhosa, que linda. Renata. É isso, meus amores. Gratidão também. Beijo para vocês. Até semana que vem. Ainda não tenho o tema da live, mas semana que vem a gente pensa aí o que a gente vai fazer. Gratidão, Carla. Que lindo. Paula, saudade. É a Silvia que tava lá na minha turma, gente? Será? Não sei se é.
A Silvinha que tava lá. Silvia Borges também. É isso, meus amores, vamos lá. Beijinho pra vocês.